É, o dia chegou ao fim. E eu te pergunto, quantas informações entraram pela sua mente hoje? Quantas notícias, discussões, imagens, palavras duras, pressões silenciosas, vídeos que você assistiu? Quanta informação! A realidade é que o mundo não para. Ele fala o tempo todo. Fala sobre quem você deve ser, sobre o que você deve ter, sobre como você deve viver. Mas antes que você feche os seus olhos essa noite, eu preciso te dizer uma coisa. Deus quer te transformar. E Ele começa exatamente aqui, na sua mente. A nossa palavra essa noite está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos mergulhar nesse versículo juntos. Paulo ele começa com um imperativo, uma palavra de ordem. E ele diz assim: não imitem. Em grego, a palavra usada significa literalmente não se deixe moldar pelo esquema deste mundo. É uma imagem poderosa. O mundo, pense no mundo da seguinte forma, como uma forma, tentando te formatar, tentando te colocar naquele mesmo molde. Pensa comigo, durante o dia de hoje, quantas vezes você foi bombardeado com mensagens que dizem que você não é suficiente, que você precisa de mais, que você precisa ser mais rápido, que você precisa ser mais produtivo, que você precisa ser mais bonito, que você precisa ser mais bem-sucedido. Isso é o molde do mundo. E ele trabalha de uma forma silenciosa, nos detalhes, no acumulado. Até um dia que você olha para o espelho e não reconhece mais quem você é. Mas Paulo te diz, não entre nessa forma. Agora, olha o contraste que Paulo apresenta. A solução não é mudar de emprego, não é mudar de cidade, não é mudar de relacionamento. A solução é, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A palavra grega aqui é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose. É a mesma transformação de uma lagarta que se torna uma borboleta. Não é uma reforma superficial, é uma mudança de natureza de dentro para fora. E onde essa transformação acontece? Na mente, no modo de pensar. Por quê? Porque o que você pensa determina o que você sente, o que você sente determina o que você faz, e o que você faz ao longo de um tempo determina quem você se torna. Por isso o inimigo briga pela sua mente. Por isso o mundo quer ocupar seus pensamentos com ansiedades, comparações, medos, inseguranças, desânimo e tantas outras coisas. Por quê? Porque ele sabe que a mente é o campo de batalha da sua vida. E Paulo fecha com uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. 3 palavras que eu quero que você leve em consideração antes de deitar para dormir. Boa. Não é a vontade de Deus, não é punitiva, a vontade de Deus não é cruel e ela não é caprichosa no sentido de simplesmente pensar apenas em Deus. Ela é genuinamente boa para a sua vida. Segundo, agradável. A vontade de Deus é aquilo que, quando você vive, traz uma satisfação real e verdadeira. Não é o prazer vazio que o mundo te oferece, sabe? Aquele prazer que você sente no momento e de repente tudo aquilo desaparece, a sua vida volta a ser aquela bagunça, aquele caos. Não, é uma satisfação que permanece. Terceiro, perfeita. Perfeita no sentido de não ter nenhuma falha. Não tem arrependimentos.
quando você vive a vontade de Deus, você não olha para trás com a sensação de ter perdido algo. Você olha para a frente com paz. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso tem um plano bom, agradável e perfeito, especificamente para você e para sua família. Não para a versão moldada pelo mundo, mas para você, transformado pela renovação da sua mente. Então, antes de você dormir, deixa eu te fazer 3 perguntas e nós vamos orar. Primeiro, qual pensamento o mundo plantou na sua mente hoje que não é verdadeiro, que não é verdade sobre você? Segundo, em qual área da sua vida você tem imitado o comportamento do mundo em vez de buscar a vontade de Deus? Terceiro, você consegue, neste momento, confiar que a vontade de Deus para você é boa, mesmo sem ver o caminho completo? Legal. Então vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, grande e maravilhoso Deus, queremos te agradecer por esse dia. Talvez o dia da pessoa que está orando comigo não foi o dia perfeito, não foi o melhor dia. Talvez hoje ela enfrentou inúmeras batalhas, inúmeras dificuldades. Mas eu te louvo. Eu te louvo e te agradeço porque ela está aqui e ela estando aqui, o Senhor tem poder para mudar o jogo. Não existe nada impossível para o Senhor. Quando o anjo Gabriel visita Maria, ele fala para ela sobre o poder de Deus para fazer com que ela gerasse um filho sem ter relacionamento com os homens. E quando ele anuncia isso a ela, ele faz referência a Isabel, que era uma mulher de idade, estéril, e ela já estava grávida. E ele diz, nada é impossível para Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, sabendo dessa verdade e tendo conhecimento, nós sabemos que não importa o problema que enfrentamos, nós temos um Deus que tem poder para virar o jogo. Em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, meu rei, que enquanto nós dormimos, como a tua palavra diz, aos amados o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto nós dormimos, que as mãos do Senhor estejam trabalhando, que os anjos do Senhor estejam operando, em nome de Jesus, para tudo aquilo que precisa se resolver, seja resolvido, para tudo aquilo que precisa acontecer, aconteça, para tudo aquilo que está paralisado, seja agora em nome de Jesus, livre, aberto, se mova. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as tuas mãos se estendam sobre nós, sobre os nossos lares, para que não seja apenas uma noite na qual nós vamos fechar os olhos, mas que seja uma noite verdadeiramente de descanso, uma noite verdadeiramente de renovo. Por isso, toda perturbação noturna, seja por ansiedades, preocupações, pensamentos, sentimentos negativos ou até mesmo o espiritual, que caia por terra no nome de Jesus. Que, Senhor, enquanto nós dormimos, nós confiamos ao Senhor a nossa vida, nós confiamos ao Senhor a nossa história, nós confiamos ao Senhor as nossas dificuldades, mas também as nossas vitórias, nós entregamos tudo ao Senhor. Tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação agora. Espírito do Senhor, começa a tocar em nossos corpos físicos para que eles sejam renovados, restaurados, para que amanhã, ao acordarmos, Senhor, nós estejamos prontos para viver mais um dia maravilhoso, poderoso na presença do Senhor, um dia na qual nós vamos realizar, cumprir o propósito, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. No nome do Senhor Jesus, toca na nossa mente, que haja renovação, restauração da nossa mente. Nós não vamos nos moldar, nós não vamos entrar nessa forma, Senhor Deus, nós não vamos nos formatar de acordo com o mundo, nos esquecendo de quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos um Pai poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que o inferno tentou colocar em nós, em nossa mente, em nossos pensamentos, sentimentos, para nos prejudicar, que seja desfeito, que seja destruído agora. Que o sangue do Senhor cubra as nossas vidas, cubra nossas famílias, cubra as nossas casas, os nossos bens, tudo seja guardado e protegido pelo Senhor. Que essa noite
seja uma noite de grande descanso. Que os nossos sonhos sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Nós rejeitamos agora todo pesadelo, todo espírito perturbador, agora em nome de Jesus. Fala conosco, sim, Pai, em nome de Jesus. Revela-nos tua vontade, teu coração. Mas agora toda a batalha espiritual, toda a luta espiritual que acontece durante esse período da noite, nós agora destruímos forças malignas, nós agora destruímos poderes das trevas. E nós declaramos que teremos uma noite poderosa de descanso, de renovo, de restauração. E que amanhã será um dia grande, poderoso, maravilhoso, porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Em nome de Jesus, como o salmista disse, em paz me deito e logo pego no sono. Pai, agora em nome de Jesus, toca nessa vida que tem tido dificuldade para dormir. Ela deita no travesseiro, ela fica várias horas ali olhando para o teto, pensando em coisas, e ela não consegue dormir, ela não consegue pegar no sono. Espírito do Senhor, toca sobre ela, traz o descanso do Senhor, em nome de Jesus, traz o sono celestial sobre ela, para que ela tenha uma noite de sono maravilhosa, poderosa, abençoada. Deus, todo espírito maligno que tem estado entre a família, entre o casais dormindo brigados por causa de perturbações malignas, de brigas, de desentendimento, agora cai por terra no nome de Jesus. Famílias indo descansar brigadas, seja destruído isso agora em nome de Jesus. Todo espírito sorrateiro, todo espírito maligno que possa estar agindo dentro dessa casa, desse lar, dessa família, eu destruo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizo sobre você um descanso, um renovo, restauração. Profetizo sobre você uma noite maravilhosa, sonhos de Deus para sua vida, revelações do Senhor para sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, meu Pai, Senhor, algo que eu aprendi desde novinho, se não acordarmos, Pai, estaremos com o Senhor. Mas se acordarmos, o Senhor estará conosco, esteja conosco. Dirija nossas vidas, guia nossos passos, nos dá sabedoria, unção, inteligência, saúde, para que nós possamos cuidar de nós, das nossas famílias, dos nossos afazeres, para que nós possamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Está tudo em Tuas mãos agora. Faz isso nesse momento, entrega tudo nas mãos do Senhor, todas as suas preocupações, ansiedades, angústias. E enquanto você dorme, deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. Deixa Ele agir. Ele é teu Pai e o que Ele mais quer é cuidar de você. Deixe que Ele faça isso em nome do Senhor Jesus. E enquanto Ele cuida de você, descanse, porque você tem um Deus que luta, um Deus que batalha, um Deus que faz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus esteja derramando sobre você, sobre o seu lar agora, uma unção de descanso, de renovação e de restauração, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma boa noite.